Tá, beleza. Beleza. Então tu deve ter reparado que é uma coisa meio geometria aqui, né? Sim, Beleza. mas em 3D, né? Porque. E que é um cilindro, né? Cilindro é um objeto 3D. É, Em um e, recipiente cilíndrico de raio 6, altura 9, completamente cheio de água, foi colocada uma esfera metálica. Beleza. Assim observou-se que a esfera ficou totalmente submersa na água, transbordando 36 pi centímetro cúbico de água. Então o raio da esfera em centímetros mede. Ah, então imagina o que tá rolando aqui, né, meu velho? Não sei o quanto tempo tu vai ter para fazer as coisas na prova, mas isso aqui é o nosso cilindro, cara. Claro, a gente tá vendo ele de frente, né? uhum, Certo mesmo era fazer um abauladinho aqui. Eu vou fazer isso para ficar mais coerente. A gente vai fazer um abauladinho. Daí, se coube uma esfera dentro dele, né? Significa que a esfera é menor que o cilindro, né? sim. Faz todo sentido do mundo, senão não ia caber. Beleza. E vazou um pouco de água. Me parece que o cilindro estava cheio de água, então quando tu colocou a bola, vazou. Uhum, Beleza. Eu não sei qual é o tamanho da bola, mas eu sei que quando eu coloquei, vazou aquela quantidade de água, né? sim. Hum. Então, o que a gente conclui disso? Se eu coloco um negócio na água, uma esfera, e sai da água, e sai desse ambiente aqui, justamente essa determinada quantidade de água, será que não existe uma relação entre essa quantidade de água que saiu e o objeto que eu coloquei dentro da água? Sim, o volume é o mesmo. Isso, exatamente, pô. Monstro, monstro. A interpretação tá show. Então vamos escrever só para lembrar do que se trata, né? Que bom que. Ah, hoje tá com o áudio melhor, né? Ontem eu tava numa situação muito peculiar. Então agora eu tô com o áudio melhor, um monte de outras coisas aqui que a aula vai ser mais show. Ah, que bom. Como temos uma esfera ocupando toda um volume dentro do cilindro, a quantidade de água que sai do cilindro é justamente o volume da esfera. É aquela velha história, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Então, se Exatamente. a esfera entrou, a água sai, né? Então, Por a sinal, gente. cara, oi? Diga, não, pode falar. Por sinal, era dessa forma que eles mediam antigamente se o negócio era feito de ouro ou não. Porque, por exemplo, eu sei qual é a equação do volume de uma esfera ou de um paralelepípedo, coisas simples assim, né? Mas como é que tu vai saber qual que é o volume de uma coroa, certo? Ou de um relógio, uma coisa assim, né? Então, uma vez que densidade, que é uma espécie de marca registrada Sim, dos elementos, né? Densidade é massa dividido por volume. O cara podia pegar aquela coroa de supostamente ouro, colocar na balança e descobrir a massa, sim. né? A, a esfera de mercúrio, em alguns termômetros que ficam em água, também não é assim que funciona a temperatura. A temperatura vai mudar a, o tamanho da esfera de mercúrio e isso faz com que ele suba ou desce no cilindro de água. Ah, claro, por empuxo. Mas não é bem a questão aqui, porque a gente está simplesmente afundando o negócio, né? Sim, Então a ideia é outra aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse negócio que eu estou falando agora é o princípio de Arquimedes. Porque como eles não conseguiam medir qual que era o volume de uma coroa ou de qualquer objeto mais estranho, porque na época eles não tinham integrais, que é uma espécie de matemática mais avançada, eles faziam o quê? Eles sabiam qual que era a densidade do ouro. Isso é uma marca registrada do ouro, tal qual o ferro tem outra densidade, o alumínio tem outra, a madeira tem outra, né? E por aí vai. Bem, tu mede isso aqui numa balança, eles já tinham balança na época, e o volume eles calculavam colocando a coroa dentro de um cilindro de água bem conhecido. Daí a água que saía desse cilindro, eles mediam qual era o volume de água que saía do cilindro, entendeu? entendi. Daí sendo assim, o mesmo volume de água que saiu era o volume do objeto que tu tinha colocado. Então eles colocavam aqui a massa que eles mediram na balança, o volume que eles mediram pelo princípio de Arquimedes. E viam se a densidade que dava era a densidade do ouro, se eles não estavam sendo enganados, entendeu? Era assim que eles faziam. Entendi. É mega importante para a história da economia e da física, isso aí. Agora, bem, então já descobrimos que o volume da esfera é 36
pi centímetro cúbico. E aí, como é que faz para encontrar o raio? A fórmula de raio de um círculo é πr ao quadrado? A gente não tá pondo um círculo aqui, tá pondo uma Não, não, sim. esfera, né? Daí a esfera tem alguma coisa a ver com isso ou não? Não, esfera tem uma fórmula própria. O volume da esfera é Não lembro. 4/3 de πr ao cubo. Tá. Tá, isso tem que decorar. É importante. Fórmula da esfera, mega importante. Veja, ele falou umas coisas sobre o cilindro aqui, mas elas são completamente inúteis. Não vai usar elas para nada. A única fórmula que tu precisa é essa. Não precisa calcular quanto de água tinha no total, né? Não. O que tu precisa é só o raio da esfera. Então é só tu encontrar o raio da esfera por meio dessa equação e da informação da água que saiu do cilindro. Tá. Bem, será que tu consegue? Acho que sim. Acho que sim. Dá uma tentada aí e tenta encontrar esse raio pra gente, por favor. Então, eu faço aqui 36 π ao cubo é igual 4/3 πr ao Não, cubo. o pi não tá ao cubo, né? É só 36 pi o volume. Ah, não, tá certo, é 36 π. É. 36 π. Dá uma tentada e se tu perceber, professor, daqui eu não consigo passar. Daí eu continuo, tá? Acho que assim fica melhor. A gente tem que ir até o limite do que tu sabe. Porque, sabe, o Sócrates, o filósofo Sócrates, ele dizia uma coisa muito importante. Ele dizia que você só aprende algo de verdade quando você repara o que você não sabe. É isso que significa só sei que nada sei na prática. Tu começa a aprender quando tu repara o que tu não sabe. E tu não vai reparar o que tu não sabe se eu ficar dizendo passo a passo, se eu começar as questões. Com certeza. É que nem quando tu tenta ir na casa da tua avó sozinho a primeira vez, né? A gente vai como criança, sempre com o nosso pai nos levando e tal. E daí quando a gente vai a primeira vez sozinho, a gente até sabe o caminho, mas a gente se sente meio inseguro, né? É É 3 normal? centímetros. Não sei, tem que fazer a conta. Deixa eu fazer aqui. Daí o que que acontece? Essa segurança não pode rolar na hora da prova, né? Senão tu vai estar mal. Sim. Então, eu desci o π e cortei. Pode cortar antes de descer já. É, Outra coisa que tu pode fazer para não perder tempo é lembrar que 36 é 4 vezes 9. sim. Bem, opa, aqui não é 1, é 4. E o 4 corta com o 4. E o 9 é 3 ao quadrado. E esse 3 que tá aqui vem para cá. Igual a R ao cubo. E pô, 3 ao cubo igual a R ao cubo. Logo R igual a 3, né? Eu fiz de uma forma um pouco mais demorada, mas deu Tu tem certo. que entender que no vestibular tu tem que evitar contas que aumentem os teus números. Tu tem que sempre reduzir os teus números, né? Não seria uma coisa muito boa tu passar esse 3 para cá, por exemplo, nesse passo. Porque tu É, só ia aumentar o número. Esse número aqui ia virar quase 100. Ia ser problemático. virou 108. Que daí Exato. Então, a depois minha dica nessas 4 situações é tu deu ir 27. fatorando. Isso. Vá fatorando para ir cortando as coisas dos dois lados. Porque os professores no vestibular, eles sempre criam questões com números que dá para simplificar. Tá bom? Então, Nossa, é verdade. Eu lembro que eu fiz
eu fiz cursinho uma época porque eu queria fazer GV e IBMEC. Então eu fiz intergraus. E tinha várias dicas que eles passavam para ir sempre fatorando para cortar mais fácil. Exato, a ideia é diminuir os números, não aumentá-los. Ah, beleza, Isso aí. vou guardar. Beleza, R3. Muito bem, achamos a resposta e no fim das contas isso aqui foi tudo bait. Não ajudava em nada. É só entender que quando tu coloca a água, o que sai é o mesmo volume do que entrou. Perfeito. Bem, vamos pegar a próxima. Aqui tem uma tabelinha. Tabelinha. O delay me fala, tá? Tá. Tá, peraí. Nutricionista que é uma tarefa com 3 alimentos. Necessidade diária. Quantas porções do alimento 1? Mas se ele está perguntando quantas porções do alimento 1 ele precisa, como é que eu vou saber quantas ele vai usar do alimento 2 ou 3? Vamos ver. O nutricionista deseja montar a refeição com 3 alimentos. A porcentagem das necessidades diárias de proteínas, carboidratos e ferro contidos em cada porção de 100 gramas de cada alimento. Bem, a gente sabe que tem 100 gramas de cada uma. É bait de novo, 2 e 3? Pode ser. Porque está perguntando quantas porções do alimento 1 o nutricionista deve incluir na refeição para atender completamente as necessidades diárias de proteínas, carboidratos e ferro. Porque Determine quantas porções do alimento um nutricionista deve incluir na refeição para atender completamente as necessidades diárias de proteínas, carboidratos e ferro. Ninguém está dizendo que o cara vai comer o 2 e o 3, né? mas ele fala que ele deseja montar uma refeição com 3 alimentos. Não faz muito sentido, né? Uhum. Porque daí é fácil. Tá, não é tão fácil. Porque a quantidade diária seria 10 de proteína, 10 de carboidrato e 20 para ferro. Sim. Tá bem estranho isso aí, porque em nenhum momento ele falou quantas porções vai ter do alimento 2 e do alimento 3. Só se ele quiser um dia de 3 refeições só. Mas não faz sentido também. Tá muito mal escrita essa questão. Às vezes o lugar que eu peguei a prova não tá faltando um pedaço, às vezes, não sei. Eu também não sei. Vamos supor que atender completamente as necessidades de proteína. Tá. Mas quantas de 2 e de 3, né? É, Tipo, fica estranho. Só se a gente criar uma espécie de sistema. Tipo, mais ou menos assim, vamos lá. A gente quer 100% de proteína, né? Então, a gente sabe que o alimento 1, vamos chamar esse aqui de alimento A, esse de B e esse de C, tá bom? Então, a gente sabe que bem, vamos dizer assim, alfa, comecei a encher de letra, né? Alfa vezes 10 mais beta vezes 6 mais gama vezes 8 igual a 100%. Tá bom? uhum. Tipo, o alfa vai ser a quantidade de porções do alimento 1. O beta, porções do alimento 2. E o gama, porções do alimento 3. Entendeu? Entendi. Sei porque eu chamei de A, B e C, mas deu para fazer uma analogia legal. Agora é a mesma coisa para carboidratos. Nós queremos 100% de novo. A alfa é o mesmo alfa. Porque vamos dizer assim,
Proteína e carboidrato e ferro tem quando eu como quando eu como o alimento 1, certo? Sendo alfa a quantidade de porções do alimento 1, a mesma quantidade de porção que eu vou ter para proteína vai ser para carboidrato, certo? Sim. Quando eu como um pedaço de frango, lá tem proteína e tem carboidrato, certo? Então, se eu como 2, eu vou ter um alfa 2. Se eu vou ter 3, eu vou ter um alfa 3. Isso vai. Se eu comer 3 pedaços de frango, vai dobrar a quantidade de proteína, de carboidrato e de ferro. Então, a quantidade de porção depende do alimento, não depende do nutriente que eu estou pensando aqui. Tá? Essa é a ideia. Agora, beta, que é a quantidade de porções do alimento 2, mais gama, quantidade de porções do alimento 6, aqui eu estava falando de carboidrato, e no fim das contas também tem que dar 100%. Bem, eu estou supondo que no fim das contas vai dar tudo 100%. Eu não estou supondo, tipo, pode dar mais ou menos, né? Não sei. Mas como ele está falando atender completamente as necessidades diárias, eu acho que vai dar 100% mesmo. Eu abri em outro site a mesma prova, Mackenzie 2020, grupos 2 e 3, prova A. Mesma questão. Daí tem aqui A, B, C, D e E, 6 ou 5 ou 4 ou 2 ou 1, né? São o A, B, C, D ou E. E tá exatamente assim a prova mesmo. Não Do tem jeito que eu nada, estou fazendo? não tem nada cortado, entendeu? Ah, sim. O arquivo tá o mesmo. Faltou deixar mais claro algumas coisas aí, mas a gente já entendeu que nós vamos comer algumas porções do alimento A, do B e do C, e no fim das contas, essas porções juntas vão dar 100% dos nutrientes que a gente precisa por dia. A ideia é essa, E daí tá bom? descobrir dentro disso quantas porções do elemento 1, né? No fim das contas, a gente vai acabar, de certa forma, precisando talvez encontrar o beta e o gama, né? Mas não é necessário, porque o problema pede só o alfa, Uhum. né? Mas talvez a gente precise do beta e do gama para poder encontrar o alfa, né? Essa é a questão. Certo. Bem, um problema como esse se resolve por meio de matrizes. Tá. Então a gente tem que construir uma matriz dos coeficientes aqui. Então, por exemplo, a primeira linha, 10, 10, 5. Para a segunda, 6, 12, 4. Para a terceira, 8, 6, 12. Veja que eu peguei só os coeficientes de alfa, beta e gama, né? Uhum. Aqui eu coloco alfa, beta e gama. E aqui 100, 100 e 100. Esse colchete significa o que mesmo? Matriz. Matriz. E quando é o colchete para fora? Não, tá misturando as coisas. Esse colchete aqui é só para tu organizar a matriz, não tem nada a ver com conjunto, que é o que tu tá pensando. Tá certo. Beleza. Só uma matrizinha. Fazer essa conta é brabo. É brabo, brabo, brabo. E eu tô pensando se não tem alguma simplificação melhor aqui. O problema é que eu acho que não tem. Não tem, não tem, cara. Isso aqui só sai por matriz mesmo. Não tem algum sistema mais fácil de resolver, não. Meu Deus do céu. Rapaz. Que às vezes com alguma soma específica, alguma coisa do gênero, as coisas cortam e o problema se resolve mais rápido, né? Porque eu sei fazer isso aqui, claro, só que vai ser meio longo. E eu acredito que tem uma forma mais rápida de resolver. Só que eu não tô vendo. Esse é o problema, eu não tô vendo essa forma. Talvez por Ah, eliminação das alternativas. não, melhor não. Isso não vai ajudar em nada. É que a gente tem que olhar para esses coeficientes aí e ver se somando ou subtraindo as linhas, alguma coisa desaparece e a gente consegue resolver mais rápido o problema. Mas não me parece ser o caso aqui. Não me parece ser o caso. Nossa, véio, mas esse problema com certeza vai ser o mais longo da prova. Nossa, quer ver como vai ser bem longo? Eu vou te pedir uma coisa. Tu tá com o teu WhatsApp por aí? Uhum. Tá bom. Eu vou mandar essa imagem aqui no teu WhatsApp e eu vou abrir o Wolfram. Conhece o Wolfram? Não. Wolfram é um software que resolve contas para ti.
Então, quando tu estiver estudando, na frente do PC de preferência, recomendo que você use o Wolfram. É ótimo para agilizar umas continhas. Se bem que aqui talvez o Symbolab seja até melhor. O Symbolab é mais simpático. O Symbolab é a mesma história, só que é um pouquinho mais simples de usar, tá? Clica aqui em matrizes, clica aqui nessa matriz aleatória, faz uma matrizinha 3x3, e agora tu vai me digitar os números que estão na matriz que eu te mandei no WhatsApp. 10, 6, 8, 10, 12, 6, 5, 4, 12. Do lado vai ter o alfa, o beta e o gama, que vamos trocar por x, y, z para ele entender melhor. E aqui vai ficar 100, 100, 100, né? Isso. Teremos 100% em cada alimento. Beleza. Agora, viu, ele chegou em resposta aqui. A gente já sabe que são 4 porções a resposta certa. Mas agora olha só o trampo. Tem muitos passos aqui. Ele coloca essa equação, ele isolou o x, disse que x é isso. Daí ele substituiu esse x nas outras duas equações. Ele isolou, vamos dizer assim, ele isolou x na primeira equação que eu escrevi, isolou o alfa ali, tá? E substituiu esse alfa nas duas outras equações. Daí as outras duas equações ficaram desse jeito. Tá, eu acho que eu lembro disso. Quando você tem mais do que um, né? Mais É. do que uma. Daí, o que que aconteceu? Depois de uma conta feia, que isso aqui vai ser bem feio de fazer, porque tem um monte de termo, fração, simplificado as duas equações vão ficar desse jeito aqui, ó. Claro, tem um monte de passo aqui mostrando o que foi feito também. Muito bem. Agora, quando elas estão simplificadas desse jeito, então tu pode isolar uma letra em uma delas. Por exemplo, ele isolou y na primeira aqui, ficou y igual a z sobre 3, e jogou esse y igual a z sobre 3 no y da segunda. Daí, em vez de y mais 8z, ficou z sobre 3 mais 8z. Uhum. Daí, como tem uma letra só, tu pode isolar o z e encontrar que z é 6. Tá. Tá bom? E daí, uma vez que ele encontrou o z igual a 6, ele vai colocar o 6 aqui na y igual a z sobre 3 e vai encontrar que o y é 2. E agora que tu sabe que o z é 6 e o y é 2, tu vai lá naquela isolada do x, que era essa aqui, né? E... Eita, aceita logo essa desgraça. E você vai fazer a continha e vai dar que o x é 4. Então é um jeito de fazer que, se um ser humano for fazer, vai demorar muito, muito, muito. Né? O computador faz instantâneo, mas demora muito para fazer, né? Mas não tem muito jeito. E é isso mesmo, aqui no site que eu tô, que é o site que eu fiz a outra prova, coloquei a resposta C, é isso mesmo. É. O problema é que essa conta é muito longa para se fazer num vestibular, né? Apesar de ter bastante matemática legal de treinar aí. Uma boa questão para treino de isolar letra, resolver sistema. Ótimo. É. Mas O imagina Mackenzie fazer são, isso numa prova, né? Mackenzie são 4 horas, né? 4 horas e não são tantas questões assim, né? Mas a redação toma bastante tempo. As outras, que- as outras matérias são meio rápidas, história, geografia, literatura. Agora, matemática e física eu acho que vai tomar bastante tempo. É, me parece que sim. Bem, qual que é a ideia aqui, né? Era isolar. Só que, claro, tem outra forma de fazer, que é a forma de matrizes. Eu fico meio assim que se for para fazer essa conta aqui e te mostrar o passo a passo de como encontrar alfa, beta e gama, É, a gente vai ficar uma meia hora, né? tu tá na tela do. Aham. Talvez seja melhor a gente ir pra próxima, então, sabe? Não, beleza. É, mas assim, basicamente eu tenho que fazer essas matrizes e, e isolando elas, né? Isso. Tu vai isolar uma letra na primeira, ok? Isola uma letra na primeira. Joga esse isolamento nas outras duas.
Isso vai te deixar com 2 equações e 2 incógnitas. Daí você isola a incógnita numa e joga na outra. Daí Tá. você vai resolver o seu sistema. Qual que é Basicamente é isso. qual que é o primeiro passo para Isolar. isolar qualquer uma delas, para eu ter pelo menos Isso. uma. Só faz a primeira etapa para eu saber como que eu isolo depois. Ah, tá. Eu pego essa, e daí nessa eu isolo o alfa, por exemplo, e daí substituo. Tá. Alfa isolado. Agora, cara, é mega trabalhoso isso, mas daí tu vai pegar a outra equação, E as fazer. outras duas, na verdade, e jogar esse alfa lá, né? E resolver a conta, né? O que não é nada bonito. Daí aí eu só corto 10, né? Já dá pra cortar o 10 e depois somar as coisas, né? Vai aparecer muitos betas e muitos gamas ali. Sim. Tá, não, E mas aí. fazer o mesmo para outra. Daí o que, que vai acontecer? Quando tu vai fazer o mesmo para outra, daí tu vai ter duas equações com as mesmas incógnitas, só beta e só gama. Daí o que tu vai fazer? Tu pode vir nessa, por exemplo, e isolar o beta. Vai ficar beta, um monte de número e gama, certo? Uhum. Daí essa, beta, um monte de número gama, tu vai jogar na outra equação, no E daí, lugar do beta. no final das contas, eu vou ter só uma incógnita. Exato. Na última equação, você vai ter só o gama como incógnita. Beleza. Não tá. Porque você já jogou esse aqui no lugar do alfa e vai jogar o beta isolado no lugar do beta. Tá bom? Tá, tá bom. É isso aí. Beleza. É Trabalhosíssimo, como você pode reparar, né? trabalhoso, mas eu acho que. Olha, eu acho que essa tu deveria deixar por último no vestibular, quando tu perceber que vai acontecer uma coisa como essa. Sistema de 3 equações é muito, muito, muito devagar de resolver. Muito. 2 sai muito rápido, mas 3, cara, se tu não tiver a combinação perfeita de subtrair uma equação da outra, assumir duas incógnitas e encontrar aquela que tu quer, esquece, deixa por último no vestibular, senão tu vai ficar nervoso, porque é muita continha, muito detalhe, muito sinal, vai se perder, vai ficar mal. Então é melhor ir para outra, tá? Essa é a minha dica. Não que não é para tu saber fazer e não estudar, estuda, só que na hora da prova deixa para depois. Sim. Beleza. Vamos para 24. Colog? Que merda é essa? Colog? Pô, os caras estão inventando história. Colog. Não tem no livro que eu dou aula. E não tem no Google também. Ah, não. Cologaritmo aqui, depois de um monte de outras coisas. Caramba, colog, velho. Os caras inventam coisa, cara. Colog é o logaritmo negativo. Pra que chamar de colog, cara? Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. 15 anos de física e matemática nas costas é a primeira vez que eu vejo colog. Que viagem. Que viagem. Deve ter sido, sei lá, um português que fez essa prova, alguém que não dá aula no Brasil, porque não é possível isso. Um latino que dá Ou aula lá. alguém querendo sacanear mesmo, né? Não tem condição. Isso aí não tem nenhum livro brasileiro colog. Mas tudo bem, colog é o sinal negativo, só isso. Tá, eu não lembro o que que é log. Eu não lembro o logaritmo. Log é uma função, que nem seno, cosseno, é o que eu te falei ontem. Essas funções tu joga um número e recebe outro. Toda função é assim, na verdade. X quadrado é uma função. Tu Sim. joga um número ali no x quadrado e recebe um outro número. É assim que funciona. Então, se tu pegar a calculadora e colocar um número e apertar log, vai aparecer um outro número. Porém, o que acontece é que esses logs eles têm uma lógica por trás do número que aparece. Tal qual o x quadrado, né? Quando tu joga um número no x quadrado, ele pega esse número e multiplica por ele mesmo. Sim. X quadrado sendo x igual a 2. Bem,
2 ao quadrado, que é 4, pronto. É o que aconteceu. Tu dá um número, ele faz alguma coisa com o número. Isso é uma função. As funções do computador. Tu dá um comando, o computador faz uma parada. Agora, o que o log faz? O log, de um modo geral, ele é escrito assim, ó, de uma forma genérica, ele é escrito assim: log de A de um B igual a um C. Tu tem um número na base, tu tem um número dentro e tu tem uma resposta. Perfeito. Como é que esses A, B e C se relacionam? Eles se relacionam dessa forma: A elevado a C igual a B. Isso que o log faz. Ele, em outras palavras, te procura um número. E em palavras, né, é mais ou menos assim: qual número que elevado ao número da base fica igual ao número que está dentro do log? Qual número que elevado ao número da base fica igual ao número que está dentro do log? O número que é elevado ao número da base. A base do log, né, melhor dizendo. É o A, aquela parte de baixo ali do log a gente chama de base. Uhum. Essa é a regra. Então, quando ele fala que tem log 1000, por exemplo. Calma aí, vamos fazer um exemplo menor, mas gostei. Digamos que o log seja a base 2 Tá? e tu tenha 4. Daí tu vai pensar o seguinte, ou melhor, 8, para não ficar misturando número igual. Tu vai pensar o seguinte, qual número eu tenho que elevar na base para ficar igual a 8? Em outras palavras, 2 elevado a quantos fica 8? 3, né? Exato. Então a resposta desse log é 3. Só isso. Tá, então Entendeu a ideia? tem que decorar que é AC igual a B. Isso. Decorou isso aqui, entendeu o log. O básico do básico. Já vai perder o medo, vamos dizer assim. Claro, o log tem um monte de propriedade, igual potência, igual raiz, né? Mas, se tu entendeu isso aqui, tu perdeu o medo do log, porque tu entendeu que existe uma lógica por trás dele. Né? Pega essa frase aqui, pega o exemplo, tu vai entender bem. Agora, se tu olhar para esse problema, não tem base, né? Cadê o número da parte de baixo? Não é mesmo? Bem, quando não aparece o número da parte de baixo, é que nem quando a gente faz uma raiz quadrada e não mostra que tem um 2 aqui. É porque tem situações na matemática que a gente não precisa expor, o que é óbvio. Então, quando não aparece o que está na base, a gente sabe que é 10. Tá. Beleza? Log sem base, você sabe que é 10. O A é 10, em outras palavras. Tá bom? Tá. Tá bom. Então, sabe, o log ele é bem importante, tipo a escala Richter, a escala decibel, a escala do pH das coisas, né? Isso são tudo escalas logarítmicas. O log, na prática, ele serve para linearizar coisas. Por exemplo, tem um gráfico muito famoso no Bitcoin chamado Stock to Flow. O Bitcoin, como tu sabe, o bagulho cresceu muito rápido, né? Uhum. Cresceu exponencialmente, assim. Muito bem. Então, mostrar esse gráfico para as pessoas, às vezes nem cabe na tela, né? Porque é um gráfico que cresce muito rápido. Então, o que eles fazem? Eles aplicam log no gráfico para deixar ele linearizado. O gráfico ele fica assim. Só que, na verdade, o que acontece? Aqui é 10 reais, aqui é 100 reais. Ele não vai de um em um. Ele vai de multiplicações de 10 em 10, entendeu? É a mesma coisa com os casos de Covid, né? Uh, pô, daí o Covid é de. Bem, eu não sei do que tu tá pensando, mas o negócio do Covid é aquela curva de sino, né? Daí já é um Não, pouco não, diferente, né? tem uma curva logarítmica também, Ah, é? que é tipo uma PG, não é? Que ela vai subindo, se multiplicando, ao invés de... Isso. Aqui é uma PG de 10, né? É, Cada pauzinho aqui é uma multiplicação por 10. é, O que não é trivial, porque quando tu faz um bagulho assim, tu tem um crescimento linear, né? exato. De uma soma, né? 1, 2, 3, tá somando um a cada. Ou tu faz um negócio assim, 10, 20, 30, tu tá somando 10, né? Tem uns sites que mostram o gráfico normal e o gráfico logarítmico, que é o gráfico de PG, que daí mostra com, como subiu muito rápido numa época e depois foi se estabilizando. Você percebe que foi de 0 a 1 milhão muito rápido. Ela fica mais
mas um ângulo diferente, né? É. Eventos não aleatórios são assim mesmo. Por isso que é uma burrice completa, uma jumentice, tentar modelar, tentar modelar o Covid por uma curva de sino. Sim, Porque um evento não aleatório não pode ser modelado por uma curva que só serve para eventos aleatórios e independentes. exato, Tipo, isso aqui só funciona em estatísticas aleatórias e independentes. Tem toda uma teoria para poder usar a função normal. Tu é biólogo, tu sabe. Daí os caras me vêm usar a função normal para tudo no Covid? Porra, não faz sentido isso. exato. Anyway, aqui a gente nota a PG, a multiplicação, muito bem. E, pô, a escala Richter é assim. Por que quando rola um terremoto, escala 6 ninguém fala nada, escala 7 é uma destruição total? Porque, na verdade, do 6 por 7, tu multiplicou por 10 a intensidade do terremoto, né? Decibel também. De 1 decibel para 2 decibéis é 10 vezes o volume. Então, escalas assim crescem muito rápido. São fenômenos que crescem rápido. Muito bem. Por isso a importância do log, linearizar essas curvas. Agora, como a gente resolve essa conta, né? Utilizando o que eu acabei de falar. Na verdade, o que eu acabei de falar é só uma introdução para tu poder começar esse problema, né? Porque tem muita treta rolando aqui. Muita. Tu tem, por exemplo, esse 2 na frente, que eventualmente será um problema. Mas por hora a gente pode lidar com esse 1000 e esse 10, né? Com a regrinha que eu acabei de te mostrar. Sim. Por Tentar exemplo. primeiro descobrir o log de 1000, né? E depois descobrir o colog de 10. Quando você repara uma coisa um tanto óbvia, que é o fato de que 1000 é 10 na 3, fica bem fácil identificar que o log aqui vai ser 3, né? Porque qual número eu tenho que levar a base para que dê 10 na 3? Eu tenho que levar a 3, né? Sim. E 1000 é 10 na 3, então são vínculos fáceis. Por isso que eu digo, sempre tem que fatorar as coisas. Quando tu escreve assim fatorado, as coisas fica tudo muito E mais vai claro ser, para todo e vai mundo. ser -1, né? No caso. Aqui, a segunda? A Não é? segunda é menos 1. Porque qual o número que é elevado a 10 dá 10? 1, né? 1. E como o colog é o negativo, ele vira -1. Isso. Opa. Daí vai ficar 3 menos 1. 2. 2. Isso aí. Então, Beleza. o log 2 log de 10, x igual a 2. Olha só, tem 2 aqui, né? Que beleza. Log de x do 10 igual a 1. E aí, qual número eu tenho que ler? Peraí, não é bem isso. Agora a gente tem que utilizar a regra, né? sim. Pega essa regra aqui e utiliza no que está aparecendo aqui, ó. Porque veja, se tu bater o olho, tu vais ver que tu tens o A, que é 10, certo? Uhum. Quem é o B? Eu não lembro, tem que subir. Eu não- Não, tá aqui, ó. É só olhar o que tá aqui. O B é 1, É 1, exatamente. E então o C é o que a gente quer encontrar, né? 10 O X. elevado a x igual a 1. 10 elevado a x igual a 1. E aí, qual que tem que ser o valor do x? Para que um número elevado... Acho que X 10 é é igual, referência, né? x é igual a raiz, a 1, a raiz do que de 1? Não. Não, 10. Essa não vai ser a abordagem para tu conseguir resolver esse tipo de coisa. Tá. Normalmente, tu vai ter uma comparação de fatores. Tu vai resolver por comparação. Tu vai, de certa forma, igualar as bases. Mas raiz, dificilmente tu vai utilizar para resolver esse problema. Aqui tu tem que dar uma respirada e lembrar de uma coisa. Todo número elevado a zero dá 1, certo? Então x é 0? Exato. X é zero. Então, todo número elevado a 0 é 1. Isso. Então é uma puta pegadinha. Pegadinha, verdade. Mas foi bem legal, né? Deu para ver bastante propriedade aqui. Deu sim. Se tiver nesse nível as questões de log, tá tranquilo. Porque log tem muita, muita, muita propriedade. Que é o que complica as coisas. Claro, eu fui pelo caminho certo, né? É aquilo que eu tava te falando lá, do Sócrates e tal. Quando tu vai sempre pelo caminho certo, quando tu mostra o caminho certo pra pessoa, talvez ela não perceba que pode ter outros inúmeros caminhos para resolver essa conta. E, cara, log tem inúmeros caminhos. Eu, que trabalho com isso, me perco sempre, às vezes. Sabe, com questões mais difíceis eu me perco. Eu vou por um caminho e tinha que ir por outro. Né? Agora eu fui pelo caminho certo porque eu já tava imaginando qual seria a resposta, mas
Sabe? Tu pode pegar um caminho que leve a resposta, mas seja muito longo, ou um caminho que tu se perca nele. É complicado, cara. Então, eu faço aqui porque eu tenho prática, mas se tu tentar sozinho, tu pode ir por algum caminho ruim, certo? Então tem que cuidar com isso. Então é decorar essa fórmula de log. Por hora, decore essa aqui e torce para cair uma questão desse mesmo nível. Senão, tem muita propriedade que tu vai ter que decorar. Mas E eu acho que jamais esquecer que um número elevado a zero é 1. pode crer. Isso aí. Log e potência são funções inversas, né? Que nem x quadrado e raiz quadrada. Então, por isso que tem tanta potência associada a log. Certo, deixa eu pegar a próxima. E aqui outra questão. Potência. Beleza. Vou terminar de ler, me fala, tá? Tá. Beleza? Beleza. E aí, como é que resolve esse bicho? Tem que isolar o x? O problema é que o x está no expoente, né? Sim. Então não tem como simplesmente isolar ele. É como eu te falei pro problema anterior. A gente vai ter que fazer por comparação. Né? Porque suponha a seguinte situação. Que você tenha 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3. Qual que é o valor do x? 3. 3, exato. Mas tu só consegue dizer que é 3 porque se as bases são iguais, e tem um sinal de igual aqui, significa que os expoentes também têm que ser iguais. Né? Uhum. Portanto, o que tu tem que fazer é deixar as bases Iguais. desses caras iguais, né? E elas estão quase iguais já, né? Sim. Só falta Pois é. colocar. Dividir uma por 4. Dividir isso, usar alguma propriedade para que esse 4 de baixo vá para cima, né? Ah, você diz do lado do 1 sobre 4, subir aquele 4, né? Isso, de preferência a gente joga o 4 para cima, né? E como faz isso? Eu não tenho ideia. No idea? Bem, eu tenho que te mandar uma coisa então, que é uma lista de propriedades de potência. Deixa eu pegá-la aqui no meu livro didático, tá? Just a second. Essas propriedades de potência que não tem jeito. Isso aqui tu é obrigado a decorar. Logo às vezes a gente foge. Mas essas aqui que eu vou te mandar agora, todas elas, todas, sem exceção, você tem que saber. O aluno que vai mal em física e matemática no ensino médio é porque não manja essas propriedades, velho. Isso aqui você tem que saber. Então, ó, primeiro gama de propriedades aqui. Essas aí, eu te mandei no zap, mas eu posso colar aqui para dar uma explicação breve. Ó, todo número elevado a zero é 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Quando A está elevado a N, na prática, é a repetição da base numa multiplicação N vezes. E a propriedade importante para resolver esse problema é essa quarta última. Quando você tem um número elevado a um expoente negativo, A elevado a menos N, é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a N. Você pode colocar na parte de baixo de uma fração. Tá. Agora, por que isso é importante? Porque se vale da esquerda para a direita, vale da direita para a esquerda também, né? Então, se tu tá com um quarto, ou seja, 1 sobre 4, tu pode fazer, por essa propriedade, o 4 ir para cima. Mas isso vai deixar o expoente negativo. Sacou? Uhum. O teu A é o 4 na prática. Do problema aqui, né? Então é só isso. Por hora. Tem mais coisas aqui que a gente tem que ver e tomar um cuidado. Então esse 4 ele vai subir. É.
Tá. Então o 4 vai subir. Dá uma tentada aí, dá uma tentadinha. Não sei se eu vou conseguir, não. Começa com esse negócio subindo aí. Daí depois o resto vai ser só multiplicação de sinalzinho e comparação do expoente, tá? Não tem muito segredo, não. Então, esse 4, ele tá elevado a 1, né, no caso. O nosso 4 aqui, sim, ele tá Não, não, elevado. o do outro lado. Se eu Ah, vou sim, o subir, N dele, né? O N o n dele é dele é 1. 1. Sim, sim. Isso Então aí. vai ser 4 elevado a menos 1 Exato, na hora que ele subir. exato, exato. Mas daí eu mando ele para qual lado? Eu vou ter que mandar ele pro lado do outro 4? O menos 1 que apareceu, O 4. O 4 elevado a menos 1. ele ficaria onde ele tá, né? Falei, a gente vai fazer por comparação, a gente não vai isolar o X. Vamos lá. Ah, entendi. Se um quarto Certo, tá certo, tá certo. vai ficar 4 elevado a menos 1, certo? Dentro do Elevado a parênteses 5x. elevado a 5x, isso aí. Tá, tá, tá. E o outro cara aqui não mudou. Tá, entendi. E agora, potência de potência, o que a gente faz? Eu não lembro. Não Soma, né? lembra? Soma ou multiplica? Multiplica, potência de potência multiplica essas potências. Essa é a outra gama de propriedades que eu ia te passar aqui, ó. Então fica Ah, menos 5x. ó, essas propriedades aqui, cara. Tá vendo aqui, ó? A terceira. Potência de potência multiplica as potências. Ok? Então vai ficar 4 elevado a menos 5x, exatamente. 4 elevado a menos x maior que 4 elevado a 1 menos 2x. Isso. Agora, bases iguais, tu pode comparar os expoentes, né? Menos 5x maior do que 1 menos 2x. Perfeito. Agora, só vai atrás de quem é x, então. Note que tu tá falando uma desigualdade, né? Sim, Não é uma igualdade. Então tu vai ter um intervalo de valores como resposta. Não um único valor como resposta. Vai ter x maior que alguma coisa. Não é mesmo? sim. Então, beleza. Vai lá. Cuidado com isso. Mas daí eu sempre vou tentando simplificar, né? Os dois lados. Aham. Isso aí. Bem, simplificar, não sei exatamente o que tu quer dizer com isso, mas vamos lá. Menos 5x maior que 1 menos 2x, certo? Tudo bem Uhum, até aí? sim. O que tu tem que fazer é isolar o x, como se tu estivesse isolando numa igualdade. Menos 5. Não, x é maior do que 1 menos 2x. Não, eu tenho que isolar o x, né? Isso. Passa tudo que tem x para um lado, que não tem x para o outro. Como que eu passo o menos 2x para o outro lado? Ele está subtraindo, né? Aham, Vai para o outro lado somando. tá. Então, menos 3x maior que 1, é isso? Menos 3x maior que 1. Muito bem. Mas ainda não sabemos o x exatamente, né? Então, x maior do que 1 sobre menos 3. Errou. Tem um detalhe aqui. Você passou certo, você passou dividindo, perfeito. Mas Só muda, né? O sinal. muda o sentido da desigualdade. Tá. Mas ele só muda numa situação, que é a situação que eu vou escrever agora. Quando passamos multiplicando ou dividindo um número negativo para o outro lado, temos que trocar o sentido da desigualdade. Isso parece um tanto quanto aleatório, mas não é. Perceba essa breve relação que eu vou te mostrar aqui. 3 maior que 2. Beleza, né? Uhum, Agora suponha que eu some um dos dois lados. Não vai ficar 4 maior que 3? sim. Perfeito. Digamos que eu diminua.
Menos um também. Não vai ficar 2 maior que um? Verdade ainda, né? Uhum. Continua verdade. Beleza. Agora, se eu multiplicar por 2 aqui, ficar 6 maior que 4 também, verdade, tá tranquilo. O Sim. problema surge quando eu vou multiplicar por um número negativo. Menos 2 vezes 6, vezes 3 é menos 6. E 2 vezes menos 2 é menos 4. Só que menos 6 não é maior que menos 4. Menos 6 vem antes do menos 4. Menos 6, menos 5, menos 4. Sim. Menos 4 é maior, né? Daí Então, inverso, né? por isso que quando tu multiplica número negativo, tem que trocar. Verdade. Então, x maior que um sobre menos 3, um Isso. que é igual a menos um sobre 3, né? De qualquer jeito. Exato. X menor Menos um. que menos um terço, exatamente. Essa é a solução. Qualquer valor de x menor que menos um terço, se você jogar aqui, você chega na resposta. Então, Então, tem que lembrar essas propriedades. todas essas rosinhas aqui tem que saber de cor. Essas aqui não tem como fugir. E lembrar que quando multiplica por um número negativo, troca a desigualdade, né? O maior ou menor, na verdade. Isso. Show de bola. Muitos detalhes, né? Mas, bem, hoje, nossa segunda aula, tem bastante tempo para mastigar tudo isso. Vamos para a próxima. Ah, já é geografia a próxima, então temos que ir para outra prova. A outra prova de 2020, eu tentei fazer, que é o outro 2020. grupo, né? O outro grupo de prova. Aham. Tu tentou? Legal. Mas Aquela que tem uns losango, umas paradas assim. isso, Aham. isso. Eu acho que eu não eu acho que eu acertei uma ou duas por chute. Então Entendi. seria legal ver, porque eu já tentei, eu já quebrei cabeça, eu já dei uma Ah, olhada. isso é bem melhor. Quando a pessoa tenta um pouco, fica gravado. Igual a gente cai de bicicleta num lugar, né? Quando tu cai de bicicleta. Essa, por exemplo, eu não sabia nada. A figura acima, bababá, tem uns retângulos. Se seno de θ é 2 terços e a B mede 18. Então, o segmento BD. Bem, tem uns triângulos retângulos aí, né? Daria para fazer um monte de Pitágoras e chegar nas respostas. É, Por exemplo, né? não é nenhum ângulo notável, porque o seno 2 terços não é um seno de um ângulo notável, né? Sim, é verdade. Então, mas eu não lembro como que vê o seno. Tem que fazer aquele círculo, né? O gráfico, Não. não? Aqui tu só precisa identificar algumas coisas. O problema tá pedindo BD, né? Tá pedindo BD. Tá certo. Bem, a Ele, gente tem ele dá o AB AB. Ele dá o AB. e ele quer BD. Mas ele deu seno também, né? E aí, tu lembra o que é seno? A gente falou sobre o seno ontem. O seno Tem uma formulazinha. é A sobre. É o. Tá. O seno vai ser o oposto, né? Oposto, exatamente. Sobre o adjacente? Não, hipotenusa. Hipotenusa. Oposto por hipotenusa. A hipotenusa, no caso, é AB. A hipotenusa é AB. Então, o seno é 2 terços igual CB sobre AB. É isso? Isso. Muito bem. Veja que tu tá conseguindo fazer as contas, só que tu não tá conseguindo começar, né? É. Mas Esse, já é um bom esse, caminho, já. essa letra é ômega? Ômega, não. Teta, Teta. Que é o símbolo de ângulo, né? Não. normalmente. Uhum. Tá.
Então, CB sobre AB. E a gente já sabe que CB é 2 sobre 3. Não, que o seno, né, é 2 sobre 3. É. Então, a gente pode falar que CB sobre AB é igual a 2 sobre 3. Melhor que isso, né? A gente também sabe AB. A gente sabe AB. 2/3, então, é igual a CB, que é o que a gente está querendo, ou pelo menos parte do que a gente está querendo, né? Sobre Afinal de 18. contas, se a gente quer BD, peraí, se a gente quer BD em CB, talvez a gente esteja num caminho de encontrar alguma coisa interessante. Cateto oposto, pera. Seno de teta, cateto oposto que é o CB. É, isso aí. Dividido pela hipotenusa que é 18. Muito bem, dá para encontrar o CB assim já, né? Sim. E aí, qual que é o valor do CB? 9? Quando chegar com exatidão na resposta, me fala. Não, peraí. Com certeza, quando você tiver certeza da resposta, me É, fale. não, eu meio que tentei simplificar, mas 2 sobre 3. Não, não é 3CB igual a. Ah, o mais simples. 3CB igual a 36. 36 sobre 3 dá 12? É isso? Bem, a gente pode multiplicar cruzado, né? Mas tem um Vai jeito mais ficar fácil de fazer isso, que é por. 2 vezes 18. Mas quem é 18? 18 é 2 vezes 9, por exemplo. E 9, por sua vez, é 3 vezes 3. Daí dá para cortar um 3 com um 3, vai ficar 4 vezes 3, que é 12. CB é 12. Esse jeito que você faz para diminuir, né, as contas é mais prático, mas eu não sei se eu vou conseguir pegar essa manhã até o dia da prova. Só tem que pensar na tabuada, né? Ah, Tipo, 18. 2 isso, vezes 9. isso é praticamente uma fatoração que tu faz, Isso. né? Você vai fatorando o número até chegar nos. Tá. Nos númerozinhos que te permite cortar, né? Uhum, Aqui eu trouxe até o 3 porque tem 3 do outro lado, né? Se sim. tivesse um 9, eu pararia no 9. De toda forma, CB é 12. Então esse cara é 12. E não é bem isso que o problema está pedindo, mas tudo bem, já encontramos alguma coisa. O AB é 18. Agora a gente vai para o outro triângulo, né? Só que agora já é outra fórmula, né? Agora é a fórmula de cateto e hipotenusa, né? Ou não, porque a gente não tem o CD. Bem, como é que a gente pode resolver isso? Tem uma informação pra caramba aqui já. Só que a gente. O que tá faltando aqui? Bem, veja, esse ângulo aqui, eu não sei qual é, eu vou chamar de φ. Mas eu sei uma coisa: o seno de um ângulo dentro de um triângulo retângulo é sempre o cosseno do outro. Tá? Então, se o seno de θ aqui é 2/3, o cosseno de φ também é 2/3. Tá bom? Tá. A Isso é fórmula, uma formulinha para tu decorar importante. a fórmula do cosseno eu não lembro. É, Se o seno é cateto oposto por hipotenusa, o cosseno é cateto adjacente por hipotenusa. tá. Então, do, o seno vai ser o AC sobre AB, né? Não, não. É, o cateto oposto sobre. Não, o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Nem precisava. Bem, ter achado 12 foi legal porque a gente vai poder agora pelo cosseno encontrar essa parte aqui, né, que é o que nos interessa. Esse é o X da questão. Porque depois se eu somar bem, é o que está pedindo, né? BD é o que o problema está pedindo. E ele é justamente o cateto adjacente do ângulo φ, concorda comigo? Uhum. Então, cosseno de φ
Cosseno desse ângulo vai ser x sobre 12. Então, 2 Beleza? terços é igual a x sobre 12. Exato. Então, eu preciso decorar que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Uhum. E x é 8. Exatamente. X é 8. Note que a gente encontrou o valor do x sem nem saber qual que era o valor desse cateto aqui. Se a gente tem ângulos, não precisa encontrar o valor de todos os catetos para ter informações. Dá para ir pelo ângulo mesmo. Mas eu conseguiria descobrindo os catetos se eu esquecesse do cosseno, por exemplo. Sem dúvida. Agora que tu tem o valor do x, que é 8, e do 12, você poderia fazer Pitágoras, por exemplo, para encontrar qual que é esse valor aqui. Daria para fazer assim também. Beleza? Pitágoras, a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa, né? A Ao soma, quadrado, uhum. a hipotenusa ao quadrado. A soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado, é isso, né? Isso. Exatamente. Show. Para o próximo. Aqui é um problema de conjunto. Foi nesse que eu vi essas. Colchetes, né? Ah, O valor de M real para que exista o arco que satisfaz. Ah, sim, sim, sim. Isso aqui é muito interessante porque fala sobre domínio, imagem de função. Muito bem. Isso aqui tem que ter um conhecimento sobre a função seno e cosseno. Eu tô vendo que eles gostam bastante de cobrar seno e cosseno nessa prova aí. Não é verdade? parece. Pois é. E aí? Qual que tem que ser o valor do m para que essa expressão cosseno de x igual a 2m menos 5 faça sentido? É por qualquer valor que isso aqui vai fazer sentido, tá? Tá. Eu tenho que usar aquela fórmula de cosseno para entrar nisso ou não? Não, Ou não tem eu nada a ver uso, com a fórmula do cosseno, não. ou eu uso o gráfico seno e cosseno e tenho que fazer o círculo, ou também não. Bem, na verdade tem que decorar uma coisa. Aqui não tem muito jeito. Tem que decorar que a imagem do seno vai de menos 1 a 1. Agora, o que é imagem? Do seno e do cosseno, na verdade. Né? O que é cosseno? O que é imagem, né? Domínio e imagem são duas coisas que tu tem que saber o que significa, porque às vezes eles cobram questões meio teóricas como essa. O gráfico do cosseno, ele é assim, ó. Opa. Claro, tá uma merda aqui o meu desenho, mas a questão é o seguinte. Note que ele tem sempre o mesmo valor mais alto aqui, que é o 1. E sempre o valor mais baixo, que é o menos 1. Ou seja, os valores possíveis de você receber de um cosseno estão sempre entre menos 1 e 1. Tu nunca vai ter o cosseno de um ângulo dando 2, dando 70, dando menos 20. Nunca. Tá. As respostas vão ser sempre entre menos 1 e 1, independente do valor de x que tu jogue. Tu pode jogar 1 trilhão aqui dentro. Vai dar entre menos 1 e 1. Tá. Tá bom? Então, isso que é a imagem. Imagem são os valores que você pode receber da função. Tá. Resumindo, os valores de x. Valor de y. Resumindo, são os valores de y. Então, os valores. Se y é igual a cosseno de x, teus y vão estar sempre entre menos 1 e 1. Tá. Então, 2m menos 5 tem que estar entre menos 1 e 1, no caso. Exato. Agora dá para saber qual que é o intervalo de valores possíveis para m, né? Então, eu tenho que isolar o m ou não? Ou fazer a comparação? Tem que isolar o m, só que Não. tu vai ter que isolar o m quando
2m menos 5 for 1 e quando for menos 1. e quando for Aí eu menos sei que 1. está dentro dessa. Dentro desses valores de m que tu for encontrar. Tá, então eu sei que 2m menos 5 é igual a 1, por exemplo. Sim. Ah, 2m menos 5 igual a 1. Eu passo o 5 para lá antes de passar o 2, ou eu passo primeiro o 2? Hum, Sim, Como, sempre como não está com deixa parênteses, né? o m sozinho primeiro, né? As coisas que estão somando e subtraindo vão para o outro lado primeiro. Então é m, 2m igual a 5. Isso? Sim. Igual a 5, não, mas do outro lado não tá 1? É, sim, tá certo. Peraí que eu viajei. Ah, Não tinha 2m igual a colocado 6, 1 né? do outro lado? Isso. Aí vai ficar 2m igual a 6, isso aí. M igual a 3, no caso. E Isso. daí, se eu fizer que o 2m igual a menos 5, que 2m menos 5 é igual a menos 1, eu sei que 2m vai ser igual a 4. Então, m igual a 2. Isso. Então, é a e. Então tá entre 2 Entre, e 3, né? Desculpa, 2 e 3, só que tem todas aqui 2 e 3, basicamente. agora que esse sinal, esse colchete, é quando. Isso que eu queria saber. Essa que é a minha dúvida. Por exemplo, a e é incluindo o 2 e o 3 ou é excluindo um deles? Porque eu sei que um deles é entre, mas excluindo, não é? E o outro são todos incluindo eles, ou não? Essa que é a diferença? Isso. Para onde o colchete está virado, está dizendo se está incluído ou não na resposta. E no caso, tá incluindo o 2 e o 3. Qual Sim, deles que porque inclui a o 2? gente vai ter É o o 1 E. exatamente quando for 2 e exatamente quando for 3. Então Então tá incluso. então é o E. Então é o E, exatamente. Se for o 2 se for a C, por exemplo, quais números seriam? Seriam Olha, os seria números do 2,00001. até o 2.99999. Exatamente. Tá. E se for, por exemplo, o B seria o 2.0000001 até 3. Exato. Tá, perfeito. Tá, Perfeito, a então ideia é essa. é decorar, decorar não, é saber que a imagem é igual, sempre vai ser 1 e menos 1. Tá, é uma questão fácil, né? É uma Se, questão fácil se você sabe a imagem do cosseno, se sim. você sabe o que é uma imagem, se você sabe como fazer para encontrar o M, sabendo a imagem. Assim, tem muitos detalhes. A matemática de todas essas questões são bem fáceis, tirando aquela da matriz. Uhum. A algebrinha, os cálculos são fáceis, o problema é a interpretação, né? É, perfeito. Por isso que a gente tem que tentar fazer você interpretar mais questões para não surgir essa debilidade na hora da prova. Beleza. Porque o resto das contas tá saindo bem quando tu entende o que tem que fazer. Vamos para a próxima. As possibilidades de resposta aqui, vamos ver. Essa aí eu chutei descaradamente porque eu não tinha a menor. Né? Eu não lembro, eu não sei o que é radianos. Radiano é uma unidade de ângulo. Não tem graus? 30 graus, 60 graus, 90 graus? Tem radianos também. É que nem uma unidade de tempo. Tem hora, tem minuto. Tem segundo. Tem ano. Tem Não radiano e sei. tem grau. Tá, ou talvez não lembrava. Ângulo não tem minutos também? Tem, mas isso tu pode ignorar. Eles não vão te cobrar isso. Pode ficar tranquilo. Eu só quis dizer que ângulos têm unidades tal qual o tempo, tal qual a velocidade, tal qual a Porque massa. quando eu estudei minutos de ângulo. Ou Não, não? isso é assunto lado fundamental, não vai cair no vestibular. Ah, tá, beleza. Agora, tá. Então eu sei que o θ é π sobre 8 radianos. Exato. E A,
O que significa isso? O que significa isso? É Uma matriz. uma matriz, né? É. Caraca, ele tá cobrando a nona. Eu não sei o que é determinante também. Putz, pior que isso eu não lembro como resolve. Eu sei resolver um determinante, mas a nona. A nona eu não lembro como resolve. Porque pra mim a resposta que tinha que ser um, mas não tem um como resposta. Então provavelmente tem algum detalhe que eu não tô lembrando como é que faz. Matriz elevado. Pô, vamos dar uma procurada no livro aqui, tá bom? Isso Tá. aqui eu vou ter que te deixar devendo porque eu não sei, mas eu vou procurar no livro. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui, como é matriz, é o assunto do livro 2. Deixa eu pôr aqui. Matrizes. 226. Vamos ver se tem no livro, né? Ó, livro de ensino médio, melhor livro do Brasil. Vamos ver se tem isso aí. Que eu lembro de ter visto na faculdade, mas não, ensino médio não. Blá, blá, blá. Porra, não tem. Não tem potência de matriz aqui. Ô, louco. Não tem potência de matriz. Bem, vamos ver se no sistema linear e determinante tem. Determinantes. Determinante de ordem N. Não, acho que não é isso. Teorema de Laplace. Matriz transposta. Caraca, não tem no livro, ó. Tô te mostrando em loco aqui. Foi o mesmo peruano que fez a questão bizarra lá do Colog. Tá cobrando coisa que não cai no Brasil, sacou? A gente não vê isso aqui no ensino médio. Uma matriz elevada a nona. Que tem um jeito de resolver, isso eu sei. Mas é meio complexo. Meio complexo. E a gente não vê no médio aqui no Brasil. Doideira, doideira. Tem que apelar pro Google. Cofator. Não é isso, não. Caraca, velho. Doideira mesmo. Bem, eu vou te mostrar o que é determinante. E enquanto eu te mostro o que é determinante, tu. Eu vou ficar. Depois que tu ficar brincando com o determinante, eu vou procurar ali como é que faz essas matrizes elevadas a algum número aí. A questão é a seguinte: determinante, né? É uma multiplicação de termos. Só isso. Então, como a tua matriz aqui tem. Ó, cosseno de novo, hein? O cara gosta. Cosseno quadrado 1, seno quadrado 1. Se tá pedindo determinante, tu vai sempre fazer a mesma coisa, sempre. Aqui tu pode ficar tranquilo que é sempre a mesma coisa. Multiplicação dos termos da diagonal principal menos a multiplicação dos termos da diagonal secundária. Ou seja, o determinante aqui vai ser cosseno ao quadrado de θ vezes 1 menos seno ao quadrado de θ vezes 1 também. Então, tá, eu tenho que cruzar e subtrair a multiplicação. Exato, tu vai sempre subtrair aquela que não for a diagonal principal, né? A diagonal secundária. A diagonal principal, esquerda para direita, para baixo, e a secundária, esquerda para direita para cima, ou direita para esquerda, tá? Agora me fala, qual que é a diferença? Cosseno ao quadrado de θ. Qual, qual que é a diferença de cosseno de θ ao quadrado? Qual que é a diferença de cosseno de θ ao quadrado? Porque o θ ao quadrado não é a função toda ao quadrado, né? O θ ao quadrado está elevando ao quadrado a imagem. Sim, Enquanto que tu pega o cosseno e leva ao quadrado, tá elevando ao quadrado. só cosseno. Desculpa. Voltando. Se tu tá fazendo cosseno de θ ao quadrado, assim, tu vai escolher um θ, por Não, não, exemplo, não, ao 4. contrário. É tudo ao quadrado. Cosseno de θ ao quadrado. Entendeu? Tudo bem, tu escolher o ângulo. Peraí, deu uma travada, não vi nada que você falou. Voltando. Se tu tem o cosseno de θ ao quadrado,
aquilo que tu escolher como θ vai ficar ao quadrado. Então, se tu escolher o teu θ 4, vai ficar 4 ao quadrado. Então, vai resolver o cosseno de 16, certo? Certo. Agora, é diferente do cosseno Ao ao quadrado de quadrado 4. de Tá, 4, exatamente. tá certo. Porque se tu Entendi. colocar 4, vai dar um número e esse número vai ficar ao quadrado. Sim, Vai levar ao quadrado. é básico, né? Já, Isso, exatamente. Agora, eu vi a propriedade que vai resolver esse problema, que é essa aqui. Ah, cadê? Programa de Binet. Esqueci. Agora não vou mais esquecer. Espero que eu falo isso. Sempre que eu aprendo uma coisa nova, eu acabo esquecendo essas aulas aí. Minha memória tá uma merda. Então percebo que, bem, se você sabe o determinante da matriz, mas a gente quer o determinante da matriz elevado a 9, de acordo com o teorema do Binet, é simplesmente pegar o determinante da matriz e elevar a 9. Veja, tu não precisa fazer A vezes A vezes A vezes A 9 vezes e depois fazer o determinante. Simplesmente faz o determinante de A e depois eleva a 9. É muito mais fácil. Tu vai estar elevando a 9 um número. Um númerozinho. tá. Ele quer saber o determinante de A à nona, né? Exato. Então, eu faço o determinante de A elevado à nona, é isso? Isso. Agora tem que encontrar o determinante de A, né? Essa é a questão. Essa é a coisa, Samuel. Como é que faz aqui? Tem que saber qual que é o cosseno de π sobre 8 e o seno de π sobre 8 também. O que não é muito fácil de lembrar, né? Até porque tem o cosseno ao quadrado. Nossa, isso vai ser meio difícil. Mas se A bem que parte do quadrado é o de menos, para falar a até porque. verdade. É, tá. Porque ao quadrado é só multiplicar ele por ele mesmo. Então é uma Sim. multiplicação a gente sabe fazer. A questão é qual é o cosseno de π sobre 8 e o seno de π sobre 8. Isso não é algo muito trivial. Tá? Tá. Como é que é a fórmula do cosseno Agora, mesmo? oi? Como é que descobre o cosseno mesmo? Tu tá de fone, cara? Não? É bom usar fone, tá? Senão fica dando muita travada no áudio. O áudio tá Porque travando quando. bastante, mas acho que é a conexão. Não sei, cara, minha internet aqui é top. Aqui deu uma travadinha. Aqui também é, mas deu uma travadinha. Pra falar a verdade, hoje tá um tanto estranha a internet, mas, cara, nas aulas é bem legal usar fone, tá? Porque o que acontece é que o microfone escuta a minha voz quando eu falo, e daí ele tenta me mutar ou te mutar, aí acaba dando umas interferências meio desagradáveis. Mas tudo bem. Voltando, qual que é o cosseno de π sobre 8? Eu acho que tu entendeu que é só o que falta, né? Porque esse aqui é o determinante de A, certo? Se a gente resolver essa conta, a gente encontrou o determinante de A. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. E depois que a gente encontrou o determinante de A, é só usar o teorema de Binet, elevando a resposta à nona potência. E assim a gente Peraí, tem o que o problema pede. um Agora, segundinho. novamente, qual Peraí, que é... só um segundinho. Tô ligando o fone. Você tá me ouvindo? Aham, tô. Peraí, que eu acho que não. Faz tempo que eu não ligo esse fone. Então. Eu tô escutando bem, tu tá me escutando bem? É que o fone não tá conectado ainda. Ah, tá. Peraí.
Ué. Tá. Ah, tá com pouca bateria, não vai funcionar agora. Certo. E me parece que o fone é meio ruim que eu tô me ouvindo também, sei lá. Não, o fone não entrou. Tá carregando só. Próxima aula aí. Tá Tu não próximo. tem um fone de ouvido tipo, sei lá, normal, desses de fiozinho? Não, só tenho esse que é USB, Wi-Fi e fone de iPhone que tem aquela entrada Lightning, né? Que não. O problema do USB Wi-Fi é que, né, às vezes não conecta. Não, é que ele tá sem bateria. Faz tempo que eu não uso. Então ele precisa dar um pouquinho de carga para pelo menos ele ligar. É, por isso que eu confio mais no analógico às vezes. Pois é. Bom, vamos lá. Anyway, cosseno de π sobre 8. Bem, o que é π, né? Você sabe? Porque a gente não manja muito de radianos. 6,14. Tudo bem, mas o que é π no contexto de ângulos, né? Isso aí é um número absoluto que representa π. Π no É, contexto de ângulos é 180 graus. tá. Tá. Então, se tu quer π sobre 8, tu quer 180 dividido por 8. Pera. Pi de 180, pi igual a 180 graus. Por que pi sobre 8? Porque é o que o problema pede, né? Tá certo. Pi sobre 8 radianos, né? Então, 180 Isso. sobre 8. Quando eu digo que π é igual a 180 graus, é porque eu estou convertendo de radianos para graus. Porque a gente trabalha melhor com graus, certo? Uhum. A ideia é essa. Agora tem que ver quanto que é 180 dividido por 8. E aí, quanto que é 180 dividido por 8? 22,5. 22,5? O que é metade de 45, né? Uhum. O que é bem problemático. Que desgraça. Porque daí vai ter uma outra propriedade. Que é mais ou menos assim. Se eu não me engano, a propriedade é assim. Cosseno de 2θ é igual a 2 seno θ cosseno θ. Seno de 2θ é igual a 2 seno θ cosseno θ, é isso? Por que isso é interessante? Porque nós sabemos qual que é o seno de 45 e o cosseno de 45. Né? E como 180 dividido por 8 é a mesma coisa que 45 graus aqui, né? Dividido por 2, né? Na prática, o que a gente vai ter? Para o nosso problema, né? Vai ter o cosseno de 2 θ, né? Veja. Como é que eu posso explicar isso aqui? Né? Cosseno de 2θ. Bem, só que o que eu tenho, na verdade, é θ dividido por 2, né? O θ que eu conheço dividido por 2. Só se a gente pensar assim, ó, por hora. Indo pelo melhor caminho. Novamente, né? Às vezes a gente se perde nos caminhos. Vai ficar pior ainda. Porque daí se eu isolar o θ vai aparecer outra desgraça, né? Acho que não é esse o caminho para resolver esse problema.
me ouvindo, cara? Alô? Oi? Tá me ouvindo? Tô sim. Ah, tá. Tô pensando aí como é que faz isso. Porque eu tenho 45 dividido por 2. Qual propriedade tem que usar aqui para resolver? Tem aquela seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, mas... E tem aquela cosseno... mas eu, de toda forma teria que... Ah, essa aqui é boa. Putz, essa aqui é muito boa. Verdade. Essa aqui eu acho que é melhor. Ó, essa aqui é muito boa. Essas duas aqui pro problema. É. Pô, eu nunca usei isso aqui em contexto de ensino médio. Só na faculdade. Mas ajuda bastante. Porque, né, duas vezes o teta que eu tenho vai ficar 45, que é um teta conhecido. Então, bem, essa propriedade ela existe, ela tá certa, mas não vai ser útil aqui. Tá. As que vão ser úteis são essas duas, tá bom? Seno ao quadrado de θ é igual a meio menos meio cosseno de 2 2θ. teta. Exato. Então o teu teta não é 45 sobre 2? Não foi o que a gente acabou de reparar, fazendo o 180 dividido por 8? Sim. Muito bem, então se o teta é 45 sobre 2, 2 teta vai ser 45 sobre 2 vezes 2, que é o próprio 45, né? E o cosseno de 45 Raiz é de 2 sobre 2. de 2 sobre 2. Então eu acho que tu consegue terminar, né? Cara, eu preciso ir no banheiro dar uma paradinha, tá? E tomar uma água. Já volto, só um segundo. Mas tenta terminar daqui. Lembra que tu vai ter que simplesmente encontrar qual que é o valor aqui e depois elevar a 9. Já volto.
Nossa, eu acabei de reparar uma coisa que eu nunca tinha reparado nessa conta. O quê? Pra mim nem faz muito sentido quando eu paro pra pensar em outras coisas da trigonometria. Ah, quando a gente soma essas duas coisas aqui. Ah, claro, tô falando besteira. Pensei em uma besteira bem inútil, esquece. Eu pensei em uma besteira. Ignore. A questão é, conseguiu resolver? Tô tentando aqui. Ah, tá bom, tudo bem. Eu cheguei aqui na parte que dá seno ao quadrado de θ é igual a meio menos raiz quadrada de 2 sobre 4. É, parece que tá no caminho, né? Uma vez que as respostas aqui tem tudo a ver com isso que tu falou. Então, assim, se o seno ao quadrado de θ é meio menos raiz de 2 sobre 4, eu consigo simplificar isso melhor, esse meio menos raiz quadrada de 2 sobre 4? Claro. Que tal, antes de mais nada, começar fazendo cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado? Olha só. Mais algum bloco legal aqui. Eu tinha Tu vai pensado ver em fazer isso depois de simplificar, mas talvez assim simplifique mais fácil, né? sim, uma vez que os meios vão sumir, né? Sim, verdade. Porque se tu fizer esse menos esse, os meios cortam e esse cara fica positivo. Então vai ficar cosseno de 2θ. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é igual a cosseno de 2θ. Tá bom? Tá, entendi. Então, o E que nós queremos na prática é o cosseno de 2θ, só que quando θ é que é 45 por 2. raiz quadrada de 2 sobre 2, né? Então, na prática, a gente quer o raiz de 2 sobre 2, exatamente. Beleza? Então a gente sabe que o cosseno... Agora, isso aqui é o que a gente quer, né? O determinante. O determinante é isso. Não, sim, Mas a gente quer o determinante elevado a 9, né? sim, mas a gente descobriu que o determinante é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, é isso? Isso, quando θ é igual a π sobre 8, exatamente. Tá. Então, tá, entendi. Agora tem que pegar essa resposta e elevar a 9 pelo teorema de Binet. Que é Pega esse cara e eleva a 9. raiz quadrada de 2 sobre 2 elevado a 9? Isso. A questão é que talvez deixar desse jeito seja até mais problemático nesse caso. Uma vez que tem um monte de 1 na parte de cima. Tu pode escrever isso aqui de uma outra forma. Raiz de 2 sobre 2 dá para ser escrito de uma outra forma. Eu acho mais apropriada para esse problema. Novamente, eu sei o caminho, né? Então eu vejo as coisas aqui diferenciado. Então, talvez na prova tu não fosse ver isso e novamente o problema ia ficar bem difícil de resolver, né? Se eu fizer a radiciação, Dá 1 sobre raiz de 2. exato. Agora é só fazer o raiz de 2 elevado a 9, porque na prática 1 elevado a 9 é 9, né? Então raiz de 2 elevado a 9, por propriedade de potência, aquelas que eu estava te passando lá, é meio elevado a 9. Então vai ficar 1 elevado... Quer dizer, 1 sobre 2, 1 meio. Quer dizer, 9 meios. O problema é, definitivamente não tem nada parecido com isso aqui, né? Significa que está errado? Negativo. Significa que a gente vai ter que fazer alguma brincadeira ainda. Do tipo, 2 está elevado a 9. Só que tu tem que lembrar que 9 é 8 mais 1, né? Uhum. Concorda comigo? Sim. Isso. Agora, o que que acontece? Se 9 é 8 mais 1, então, por propriedade de fração, tu vai poder dizer que em cima do 2 tem um 1 meio mais um 8 dividido por 2, certo? Certo. Bem, eu só estou fazendo conta de fração. Não fiz nada a ver com potência ainda. Uhum. Né? Agora eu vou fazer uma coisa de potência.
que é o fato de que quando você tem uma soma, você pode fazer duas potências diferentes, né? A velha coisa que a professora repete na escola: bases iguais somos expoentes, bases iguais somos expoentes, né? Como as bases são iguais, a gente pode somar os expoentes, vai ficar 1 meio mais 8 meios, que é o que está aqui, né? Então, eu fiz a propriedade ao contrário, né? Normalmente a gente tem isso e transforma nisso, certo? Uhum. A gente tem bases iguais, acaba somando expoentes. Aqui eu quis separar os expoentes. Tá. Para ficar igual ao que tá lá, né? Tipo, para mim, isso aqui já tá certo aqui, ó. Aqui já tá certo. Né? Então, eu só tenho que falar que aqui eu já tô aplicando o det de 9, né? Que senão tu vai olhar depois e não vai saber o que eu fiz. Por que apareceu um 9 do nada aqui? Porque é aqui que eu coloquei o negócio do det de 9, determinante de 9. Mas, bem, novamente, por que eu tô fazendo todos esses mequetreque aqui? Porque tá escrito de uma forma estranha a resposta. Mas, de toda forma, aqui já tá certo, cara. Isso aqui já tá a resposta certa, entendeu? Só que ainda não é a resposta que tá aparecendo no gabarito. Então, tu tem que adaptar para deixar o que tá no gabarito. Esse que é o problema, entendeu? Agora, qual que é o esquema aqui? O esquema é o seguinte: esse 2 elevado a 1 meio aqui é a raiz de 2. Porque uma das propriedades de potência que eu te falei é o seguinte: quando você tem uma fração, te mandei isso lá, ou não sei, mas é Deixa eu uma ver. propriedade importante. N igual a M. Isso aqui é uma propriedade que transforma uma raiz em potência fracionária. Tá bom? Tá. Então, por isso que esse raiz de 2 aqui virou 2 elevado ao meio, porque raiz e elevar ao meio é a mesma coisa. Tá, entendi. Só isso. Só uma propriedadezinha de potência aí, potência fracionária e raízes. Daí ficou desse jeito aí. Então aqui ficou desse jeito. Agora, 2 elevado a 8 meios, né? Isso é esquisito, mas quando tu lembra que 8 meios é 4, fica mais fácil, né? 2 elevado a 4 é quanto? É 16. Então, Então vai 16 ficar. sobre 16 raiz de 2. Exato, essa é a resposta. Eu, com muita paciência, Jesus no coração, chega na resposta. Jesus Cristo. O problema é se perder no caminho, né? Ah, Tipo, um problema muito longo, o que vai acontecer se a pessoa estiver nervosa e insegura na hora do vestibular? Vai parar, né? Vai achar que tá fazendo errado e tal. e acaba chutando. Acaba chutando e perdendo tempo, né? Porque chegou até a metade, nem reparou o quanto demorou, porque, né? Muito nervosismo. Complicado. Agora, vamos recapitular esse belo problema. Tínhamos uma matriz, queríamos o determinante da matriz elevada a nona. Sim. Isso por si só é um problema, porque a pessoa desatenta pegaria essa matriz, multiplicaria por ela 9 vezes. E multiplicação de matrizes é muito complicado, muito longo, muito chato, muito ruim. Então tem aquele teorema que você foi atrás. Sem o teorema de Binet, o problema não sai. Agora, bem, tem que achar o determinante, então, de acordo com o teorema de Binet. Então, qual que é o determinante? Isso não é grandes problemas. O determinante é fazer a diagonal principal menos a secundária. Cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, só isso. Beleza. Então, quem é θ, né? Θ é o π sobre 8. E π sobre 8 a gente reparou que é 45 sobre 2. E daí eu lembro que existem um monte de propriedades que pegam o θ e divide por 2. Ou multiplica por 2. Uma delas é essas aqui do seno ao quadrado e do cosseno ao quadrado. Né? Como a gente tem que subtrair eles de acordo com o determinante, já subtraio eles antes aqui, da propriedade mesmo. E chego nessa relação muito interessante. O cosseno de θ ao quadrado menos o seno de θ ao quadrado é cosseno de 2θ. Beleza? Agora, quem é θ? O θ não era 45 sobre 2? Sim. Vai ficar só o cosseno de 45, que é um velho conhecido nosso. Vimos até o funkzinho dele ontem. Daí eu olhei para a resposta e pensei, raiz de 2 sobre 2 não vai dar boa. Se a gente vai ter que levar 9 isso, já é melhor que apareça 1 na parte de cima. Uma vez que todas as respostas estão com 1 na parte de cima. Então eu racionalizei para aparecer 1 na parte de cima. Veja quantos passos, quantos detalhes diferentes, né, Gustavo? Agora, de acordo com o teorema de Binet, é só pegar esse determinante e levar 9.
Daí teve um monte de propriedade de potência que eu tive que utilizar, todas se baseando nessa questão de raiz e potência fracionária. E base iguais somos expoentes, entre outras coisas que eu já te mandei lá na outra questão, né? Posso te mandar depois a página do livro lá, que tem isso também. Uhum. E pronto, chegamos na resposta. Mas teve um caminhozinho árduo aí, né? Se fosse usando outro caminho, talvez chegasse nesse 1/16 raiz de 2 de uma outra maneira, né? Definitivamente chegaria, só que seria mais complicado. Sim, Eu acho que eu peguei o caminho mais rápido, sim. apesar de ter sido um caminho longo pra caramba. Beleza? Beleza. Beleza. Questãozinha pesada. Essa prova tá mais pesada. Se bem que a do determinante era da outra, né? Era. Mas tudo no mesmo ano, né? Tudo 2020, que foi dado em. Entendi. Aqui tem um bagulho esquisito na 22 aqui. Vamos ver. E pede também uma resposta um tanto esquisita. Essa daí que. Essa eu lembro. Que eu tentei fazer, mas eu esqueci. Que eu lembrava como que media o raio, que eu lembro que tem aquelas fórmulas, né, de Pierre, alguma coisa assim. Acho que não lembro se o raio ou a circunferência, que é PR ao quadrado. Uhum. Mas é isso, né? O raio é PR ao quadrado? Não, não. A O que é área o R do que tu acabou de falar? que é o raio. O R é o próprio raio, pô. Então tu Então, tá confundindo as coisas. a área é PR ao quadrado, né? A área é πr ao quadrado, exatamente. Tá certo. O que tu talvez está confundindo é com a do perímetro, né? Perímetro e área são coisas diferentes. 2 PR, Área é a tinta que tu gastaria para pintar o negócio. sim, Perímetro é a fita que tu passaria pelo negócio, entendeu? sim. Exato. Perímetro é o contorno, área é a parte de dentro. Então, E sim, tu vai utilizar isso nessa questão, pelo que eu tô vendo. Mas além disso, tu vai ter que usar alguma coisa de hexágono também, né? hexágono é. E eu não tenho ideia. Não sei se tem que fazer triângulos ou se fazer um retângulo e 2 triângulos embaixo e daí duplica, ou se existe alguma fórmula para medir a área de hexágono regular. Bem, a questão é o seguinte: se tu. Quem não tem cão, caçar com gato, né? Como falam por aí. Uhum. Então, se tu não sabe as coisas de hexágono, tudo bem. Usa as que tu sabe, triângulo. Pode ser mais trabalhoso, mas pelo menos a questão sai, né? Eu também não lembro direito as coisas de hexágono. Mas quando eu lembro de triângulo, a coisa Eu não vai lembro, saindo. eu não lembro a área de triângulo. Certo. Bem, a área de triângulo, base vezes altura dividido por 2. Com certeza se lembra disso. A questão é, como visualizar os triângulos regulares no hexágono, né? Bem, vamos focar no que o problema está pedindo aqui. Vamos ler. Na figura tem esse hexágono regular. O que é o hexágono regular? O que é um polígono regular? Você sabe? Todos os lados têm o mesmo tamanho. Exatamente. Então isso vai nos ajudar, porque vai aparecer um monte de coisa equilátera. Triângulos equiláteros são muito legais de trabalhar. Mas espera, Lado 4, a partir do qual se ele está foi falando retirado um hexágono, semicírculo. se ele está falando, não, isso aqui é 4 centímetros, né? Isso. E aqui está parecendo 1 centímetro. Tá parecendo um? Ah, sim. É porque quando eu minimizei, ficou meio zoado aqui o gráfico. Tá, beleza. Mas tá 4 aqui, né? Uhum. Foi retirado um semicírculo de raio 2. Nas condições da área da parte restante, tu vai ter que fazer simplesmente a área do hexágono E é menos a área. do semicírculo. Exato. A questão é: existe uma equação para a área de polígonos quaisquer regulares, mas é uma equação desgracenta de difícil. Então a gente vai ignorá-la e vai pensar. Essa área de meio hexágono embaixo são 3 triângulos equiláteros, não são? Isso. Tu vai ter um triângulo aqui. Eu vou fazer bonitinho, né? Já que é regular. Aqui, todos iguais. Porque se é regular, Tudo. é de boa. Então é base sobre altura sobre 2, né? Não, base vezes Bem, altura sobre 2. assim, de fato, isso é 4. Isso é 4, isso é 4, isso é 4, isso é 4, isso é 4. Mas quem garante que esse cara é 4? Né? Ninguém garante que esse cara aí é 4. Então os triângulos não são equiláteros. Não tô dizendo isso. Eu só tô dizendo que a gente tem que ter algumas garantias, né? Pra Tá. poder fazer os problemas.
Como é que a gente pega isso mesmo? Ai, ai, ai. Bem, e também vai ter um fato importante, né? Se os triângulos eles vai ter que ser o bagulho verde aqui também. E verde aqui também. Se o hexágono é regular, os triângulos não são automaticamente equiláteros? Não. O que é igual é os lá de fora. Ninguém falou que os lá de dentro são iguais e são iguais a 4. Né, bem, provavelmente todos esses risco verde têm o mesmo tamanho, mas ninguém tá dizendo que eles são 4. Que o valor deles é 4, entendeu? Tá. Tipo, se os triângulos forem equiláteros, beleza, mas o que eu tô pensando? Talvez eles não sejam iguais a 4, né? Esse é o problema. Bem, deixa eu fazer uma breve pesquisa aqui para poder argumentar melhor. Área, hexágono, polar. Área hexágono. Ah, é verdade, ó. Negócio feião aqui. Apótema. Sabe? Apótema? De fato, os ladinhos ali não são B, não. Não são o mesmo tamanho, não. Não, não. Então é uma fórmula. Vai ter que. H é igual a apótema. Ah, o quê? O H é igual a apótema. Não tenho ideia o que é apótema. Apótema é a distância do lado até o centro. Uma Ah, entendi. distância reta. Que daí forma um triângulo retângulo. Aham. Caraca. Ficou mais difícil do que eu tava imaginando. Mas também essa figura aqui não tá ajudando. Deixa eu pegar uma melhorzinha ali que explica melhor. Perímetro vezes apótema dividido por 2. Polígono regular é sempre perímetro vezes apótema dividido por 2. Tá bom. Isso é O bem perímetro, interessante. o perímetro é 4 ou é 2? Perímetro da figura toda, né? Então é 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, né? Ah, entendi. Vezes apótema. Para a gente descobrir a apótema, a gente tem que criar um triângulo retângulo e descobrir a apótema, é isso? Ou não? Tem que achar essa altura aí, né? Tem que É. achar qual que é a distância ali do centro até a base, né? O problema é que ele não falou nada sobre isso. Ele só falou desse semicírculo. Bem, Sendo um hexágono regular, a gente não tem como descobrir esse ângulo, o ângulo, o ângulo, o ângulo de fora, digamos assim. Porque todos eles são iguais. sim, todos os ângulos são iguais, dá? Isso é fácil fazer, né? Porque quando tu tem uma É, figura geométrica, tu pode dizer que os ângulos internos eles são sempre 180 vezes n menos 2, onde n é o número dos lados, né? Da quantidade de lados. E a gente tem quantos lados num hexágono? 6, né? Então o peraí. somatório dos ângulos vai ser 180, 4 menos 2, vai ficar 540 isso aqui. Mas espera, se a gente fizer, pera, 1, 2, 3, 4, são 8 triângulos no total? Não, São 6. 6. A gente não Daí pode é só fazer. pegar esse 540 e dividir por 6, daí tu vai ter o ângulo ali sim. É 540, não é 360? A soma dos ângulos internos? Desse Não, ângulo é, meio? é 180 n menos 2, não é 360. Não. Mas espera, para descobrir o ângulo, esses ângulos centrais onde tem esse semicírculo, a soma de todos esses ângulos não dá 360? Sim, mas não tem nada a ver. A fórmula não é essa. A fórmula não é essa. Não é só fazer 360 dividido por 6? Não. Definitivamente não. Ah, tá. Tu tá querendo dizer os ângulos aqui, né? Aqui, Aí no aqui, meio, aqui, 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 isso. aqui. Ah, esse sim, esse sim. Eles são todos iguais?
Sim, então é 360 dividido por 6, vai ser 60 em cada um, né? 60. Se a gente tem 60, a gente tem 90 na... Ah, é verdade, olha só, daí fica fácil. É verdade, ó, vou te explicar. Muito bem observado, parabéns. Se esse ângulo é 60 e a gente sabe que esses lados são iguais, Sim, então obrigatoriamente esses ângulos têm que são ser iguais iguais. também. E daí é 60, 180 60 menos também. 60, 60. Então, sim, a gente tem triângulos equiláteros. Então, se a gente tem triângulos equiláteros, significa que esse lado aqui também mede 4. Ah, muito bem. Daí ajuda bastante, né? Porque se é um triângulo equilátero, a gente encontra facilmente qual que é a expressão da área, né? Porque a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2, daria até para fazer Pitágoras, mas eu vou te mandar uma coisa no WhatsApp que é melhor ainda do que Pitágoras para encontrar o bagulho, para a Área gente de finalizar a aula. Deixa eu pegar aqui. Olha só, essa aqui eu tirei de um vídeo Salvador, esse print que eu vou te mandar. Salvador, cara. É bom tu decorar o que tá ali, tá? Apesar de ser bastante coisa. Vou pelo menos saber que existe. Note que te mandei no WhatsApp. Uhum. Tem todas as formas de área de triângulo possível. Normalmente a gente só lembra da primeira, mas às vezes ela não é tão útil quanto uma outra numa determinada situação. Por exemplo, aqui que a gente tem um monte de triângulo equilátero, 6 na verdade, né? A área de um triângulo equilátero é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, como a gente quer 6, né? Porque a gente tem um hexágono, 6 vezes o L quadrado raiz de 3 sobre 4. Não tem um jeito Certo? mais fácil de fazer isso? Não, nenhum. Esse com certeza é o jeito mais fácil, esse aqui. Porque senão eu teria que traçar uma linha no meio e descobrir Pitágoras A de... apótema. É. Ah, sim, sim. Para encontrar a área de um triângulozinho, sim. Tu teria que fazer a área aqui, que passar aqui seria no meio, 30 a altura. Daí tu tem a. Bem, tu tem a hipotenusa, tu tem vezes o 12. cateto que mede 2. Daí tu teria que fazer Pitágoras. E faria vezes 12 para descobrir a área do hexágono, né? É. Bem, na verdade, não necessariamente. Se tu encontrasse a altura aqui, tu faria a base vezes a altura dividido por 2 e encontraria a área de todo Do esse hexágono inteiro. triângulozinho. Daí multiplicaria por 6, né? Não, mas eu conseguiria encontrar a área do hexágono inteiro só fazendo o A igual a PA sobre 2, né? É, pode ser. Agora, olha só. O nosso lado é 4, né? Sim. Daí vai ficar 6, 4 vezes 4, raiz de 3 sobre 4. Corta um 4 com 4. 6, 4 raiz de 3. Vai ficar 24 raiz de 3. Isso aí, essa é a área do hexágono. Só que a gente não quer a área do hexágono. A gente quer a área do hexágono menos a do círculo. Sim. Que E a é área do círculo, se nosso círculo é de raio 2, PR ao quadrado sobre 2. π, então, πr quadrado, então é. Não, a área do. Semicírculo, né? Verdade. Então, 2 ao quadrado sobre 2, né? Então, basicamente, O que é virou 2. 2? É só o 2 sobre 2 ou é tudo isso sobre 2? É PR Bem, ao quadrado? π Né? não faz diferença, né? É, Porque está multiplicado, então não vai fazer diferença. sim, verdade. Posso fazer o seguinte, posso dividir esse 2 com esse 24 aqui. Ah, não, não posso não, porque é subtração. Tô podre já, daí eu fico inventando história. Mas é só aqui. É 4 dividido por 2 que vai ficar 2 em cima mesmo, então vai ficar 2π, né? Beleza. Então dá para simplificar, deixando 2 para fora, por exemplo. Vai ficar 2, que multiplica 12 raiz de 3, menos π. Beleza? Que é a resposta A. 12 raiz 12 raiz de 3 de menos π. menos π. Complicado, É, muita coisinha, muito detalhezinho para mas lembrar. eu Mas acho tá que, indo. mas acho que eu Ó, comecei certo indo, achando esse... começou bem, cara. Dessa vez tu chegou no atalho antes de mim. Parabéns. Teve instinto. Para mim fez sentido, é. Para mim fez sentido o hexágono regular ter o triângulo equilátero, mas eu não sei se isso é regra ou se isso é só sorte. Não, é isso aí mesmo, é regra. É regra. É regra. Hexágono regular Aproveite. sempre... E o triângulo equilátero sempre são os três ângulos 60. Exato. 60, 60, 60 dá 180. Se os ângulos são iguais, os lados são iguais também, né? Sim. E daí o triângulo retângulo disso vai dar 30, 90, 60. Exato.
E se eu não soubesse aquela fórmula, eu usaria Pitágoras e faria vezes 12 para ter a área do hexágono. Uhum, exatamente. Tá. Bem, na verdade, tu usaria Pitágoras para achar a altura. Daí, com a altura, tu faria a base vezes a altura dividido por 2, encontraria a área de um triângulo e depois multiplicaria por 6, porque tu tem 6 desses triângulozinhos. Não, mas é que eu encontraria a área de um triângulo retângulo só, né? Daí eu duplicaria Não. ele. Quando tu faz Pitágoras, tu não acha a área de um triângulo. Você Quando tu faz achar. Pitágoras, tu acha o cateto. Entendi. Por isso que tu, com o cateto, tu faria a base vezes a altura dividido por 2, acharia uma das áreas de um triângulozinho e multiplicaria por 6. Tá, perfeito. Beleza? Então Beleza. tá, meu velho, te mandei as coisas lá e também te mandei o vídeo da outra aula. Só se inscreve no canal para ter o vídeo das aulinhas sempre, tá bom? Perfeito. Show de bola. Amanhã Amanhã, é amanhã, né? Amanhã é 13. isso. Beleza, então é isso aí. Falou, meu velho. Abraço. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.